Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico Cultural. Até o dia 25 de outubro, a música, o teatro, a literatura, o artesanato, o audiovisual e o patrimônio cultural do território chegam à sua casa através do YouTube. Nosso mosaico é composto por espetáculos teatrais, oficinas formativas, sarau de poesia, feirinha virtual e muitas outras atividades. O projeto desafia artistas e coletivos a se expressarem no mundo virtual, experimentando linguagens, formatos e novos futuros atravessados pela pandemia, apresentando conteúdos exclusivos para a web. O Mosaico Cultural é uma realização da Box Companhia de Arte, co-realizado pela Cervejaria Criolina e o Instituto Soma Cidadania Criativa. O projeto reúne esforços do mandato do deputado Leandro Graz em injetar recursos na economia cultural do Distrito Federal em tempos difíceis para esse setor gravemente impactado pela crise econômica atribuída ao novo coronavírus. Tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e do Governo de Brasília. Mosaico reúne os coletivos Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Celeiro das Antas, Cia Fábula, Criolina, Ibras, Movimento Supernova, Rádio Utopia FM e Sou Brás. Apoio, Grande Circular, JM Tecnologia em Eventos, Luz em Movimento, Mixatu, Prisma, Produça e um nome Produção e Comunicação. Acompanhe a programação completa em mosaicoculturaldf.com.br e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para poder compartilhar e acompanhar todas as nossas lives. Realizado pelo Ibras de São Sebastião, Canto no Seu Canto apresenta um curso completo de técnicas vocais para 20 jovens de todo o DF, com aulas teóricas de segunda a sexta e prática vocal aos sábados com um convidado especial. A atividade pretende formar novos cantores para projetos solo ou em coro. O curso é ministrado pelo pedagogo e regente Júnior Prudêncio, atuante na educação musical há 16 anos. Quem o acompanha nas aulas online é Vitor Júnior, pianista e professor. Confira agora mais uma aula da super oficina Canto no Seu Canto. Andei por tantos caminhos, busquei preencher um vazio que havia em mim. Provei de tantas procuras, não quis, em meio a tantos sonhos me perdi. Não dá pra preencher vazio com vazio. Como me enganei ao me ver mergulhado na dor, eu pude entender. Eternamente eu devo ser do Senhor meu Deus, sem reserva alguma, só a Ele pertencer. Hoje eu posso dizer sem medo da minha vida, Tu és Senhor. Sou feliz, nova criatura sou. Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas novamente. Aqui é o professor Júnior Prudêncio, educador vocal, acompanhado pelo Vitor Júnior, professor de piano e produtor musical, e nós vamos mais uma vez estar com vocês para falar um pouco sobre aspectos vocais.
novamente. Então essa é a nossa segunda aula sobre aspectos vocais, propriedades da voz. Hoje nós queremos falar um pouco sobre a altura e a intensidade da música. Qual é a diferença da altura? O que é intensidade? Como aplicar essas duas propriedades na voz? A primeira questão aqui que eu queria trazer para vocês é: vejam, é preciso compreender o que é grave e o que é agudo. E entre essa passagem de graves para agudos, nós temos uma região também. Região é quando nós pensamos tanto na voz falada quanto na voz cantada sobre graves e agudos, ou seja, grosso e fino. Você consegue perceber quando você canta alguma canção ou quando você escuta uma canção, essa mudança de notas graves, de região grave, de sonoridade mais grossa para sonoridades mais agudas, mais médias? Você consegue entender o que é isso? Quando eu digo entender o que é isso, o seu ouvido consegue entender a diferença disso quando você escuta uma canção ou quando você canta uma determinada canção? Sim ou não? Consegue ou não consegue? Isso é fundamental quando nós pensamos essas duas propriedades do som, de altura e intensidade. Aqui, fisiologicamente dizendo, vale ressaltar que graves, médios e agudos, ou graves e agudos, são produzidos aqui na nossa região de laringe. Quem produz isso de forma com muito esforço são as nossas pregas vocais. Quanto mais esticadas, quanto mais tensionadas estão as nossas pregas vocais, mais agudo a gente consegue produzir. Quanto menos tensionadas estão as nossas pregas vocais, quanto menos esticadas elas estiverem, nós vamos produzir então regiões mais graves. E sim, todo o nosso corpo ele vai vibrando com essa ressonância de graves e agudos. Isso é muito importante aqui destacar aonde são produzidas estas sonoridades graves e agudos. Alguns educadores vocais, alguns pedagogos da área da música vão sustentar a questão das regiões graves, médias e agudas. Alguns educadores vocais, alguns pedagogos que estudam a voz vão defender regiões graves e agudo, mas que entre o grave e o agudo tem a passagem. Aqui nós vamos falar sobre notas graves, regiões médias e regiões agudas, porque nós vamos compreender um piano como todo. Nós vamos perceber que ali na primeira oitava do piano são notas mais graves. Depois no meio do piano notas mais médias, um timbre mais médio e depois nós vamos ter então agudo, um pouco mais agudo. Vamos escutar aqui, vou pedir o Vitor para fazer para vocês, a primeira oitava de notas ali no grave. Veja como é grosso, como é grave. Vamos lá, Vitor? Percebam, viu? É muito grave. Então essa é uma região do piano e tal como o piano, nós também temos no nosso instrumento voz essa região e essa produção para o grave. Vamos para uma região agora no meio do piano, Vitor. Então nós vamos agora para uma região mais média. Pode subir a oitavazinha do dó até o outro dó. Não está nem grosso e nem tão fino assim. Então essa é uma região um pouco mais média. Vamos agora lá para outra oitava, bem no agudo mesmo. Olha como é fino. Conseguiu perceber que a altura muda? Não? Vamos de novo. Vitor, faz para mim o dó de uma oitava e o dó em outra oitava. Um dó na primeira oitava que é mais grave e um dó numa oitava um pouco mais média. Nós vamos conseguir entender isso. Escuta bem.
Perceberam? O Vitor saiu lá da região mais grave no instrumento dele para uma região mais aguda. Vamos tentar acompanhar ele? Dó, dó. Então aqui essa extensão vocal não me pertence, então eu não vou conseguir fazer esse dó, mas ele é bem grave, ok? Dó, 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 dó. Aqui na minha região, no meu gênero, viu gente? Ali no feminino vai ser muito mais agudo que isso. Mas percebam que essa escala vai mudando de altura. Quando nós estamos então falando da questão da altura, não tem nada a ver com o volume da voz. E essa é uma grande confusão que cantores e cantoras têm para poder entender a dinâmica vocal na voz cantada. Então, a altura tem a ver com a região que se canta, que se emite o som e tem a ver com notas musicais. Lembram que eu falei para vocês em uma aula passada? Vamos pensar assim. Quais são as notas musicais? Vamos fazer a escala no meio do piano? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Meninos, vamos fazer essa escalinha mais uma vez juntos? E percebam, ela vai subindo, ela vai ficando mais alta. Daí a palavra altura, ela sai do grave, vai passando ali passagem, passando pelo médio e indo para o agudo. Vamos lá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ela ficou mais aguda. E percebam que a maneira que a escala vai subindo, saindo da região mais grave e indo para aguda, mais tensão, ou seja, mais tensa, a sua laringe vai ficando e você vai sentindo a vibração das pregas vocais. É possível sentir? Sim. Ou seja, as pregas vocais também vão esticando. Elas vão subindo a maneira que as notas também vão subindo. A altura da música muda e o nosso corpo começa a trabalhar mais em prol dessa altura. Meninos, mais uma vez, sinta a vibração do seu corpo, a tensão da laringe e também dessa região de laringe e das pregas vocais. Você vai sentir que ela vai esticando. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Perfeito? Meninas, bora lá. Dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mais uma vez. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Perceba também que alguns de vocês não vão conseguir fazer uma ou outra determinada nota em alguma região dessas. Vamos lembrar das notas musicais igual uma escadinha, lembra? Primeiro degrau, primeiro dó. Dó. Segundo degrau, vai subir, ó. Ré. Vai subir de novo. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Então, as notas musicais são, ó, infinitamente agudas para cima ou descendo a escadinha, elas vão para a região mais grave. Algumas das meninas talvez não conseguiram fazer o primeiro dó, porque ele é muito grave, ele está lá no pezinho da escada, ok? Ou não conseguiram chegar lá naquele último dó, que está mais agudinho, no final da escada. Começo da escada, mais grave, final da escada, mais agudo. No meio da nossa escadinha fictícia aqui, nós temos a passagem, ou uma região mais média. Normalmente, geralmente, todas as pessoas vão ter uma facilidadezinha até o meio da escada e depois nós vamos percebendo que a extensão vocal das pessoas
vai mudando. Se você não conseguiu chegar lá naquele último dó, ou não começou o primeiro dó e depois as outras notas ficaram mais fáceis, é porque a sua extensão vocal é diferente, ela não permite alguma dessas regiões, porque cada pessoa canta na sua extensão vocal. E sobre isso nós já falamos em classificação vocal e extensão vocal. Vamos fazer mais uma vez e começar a perceber essa mudança da altura. Vai aumentando. Só que agora nós vamos subir, Vitor, a escala e nós vamos descer ela. Nós vamos do grave para o agudo e do agudo para o grave. Meninas primeiro. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então nós fomos do grave para o agudo, subiu, a altura subiu, ela saiu da altura mais baixinha e foi para uma altura mais alta, né? E aí do alto ela desceu para o grave. Vamos fazer mais uma vez, meninas? Vamos subir e vamos descer. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Então nós subimos, nós descemos, ficou alto, ficou baixo. Guarda esse termo, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Nossa, ficou alto, nossa, tá muito baixo. Pera aí. Vamos lá, meninos, vamos subir então a nossa escala vocal. Vamos subir e vamos descer a escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Mais uma vez, vamos lá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Então viram? Nós saímos da região mais grave, lá embaixo da escada, fomos para a mais aguda, subiu, e depois que subiu, nós descemos. Gente, é muito importante dizer aqui que quando nós pensamos a altura, já cantaram alguma canção que de repente você estava cantando a canção, estava tocando com um amigo e alguém falou assim, olha, nossa, mas essa música está muito alta. Não, olha, a música ficou baixa demais. Não, olha, a música está um pouco baixa. A música está um pouco alta. Quando alguém nos fala esses termos, a música está alta demais, a música está baixa demais, ou a música está um pouco alta, ou a música está muito alta, um pouco baixa, muito baixa, a expressão está sendo usada para a altura musical. O tom da música ficou muito alto, ou ficou muito baixo, ou pouco alto. Tem a ver com o tom, porque toda e qualquer música que nós formos cantar, interpretar, ela começa ou em dó, ou em ré, ou em fá, ou em mi, ou em si, ou em lá. Toda e qualquer música vai começar com uma dessas notas musicais que nós acabamos de fazer a escala. Ah, Júnior, tudo bem, entendi então que toda e qualquer música tem a sua altura, o seu tom. Por isso a gente fala que a música é mais alta ou mais baixa e assim por diante. Só que, veja bem, não significa que, encontrei uma música linda em Mi maior, agora eu vou cantar a canção Trevo em Mi, todas as canções que eu for cantar é Mi, a minha voz fica melhor em todo e qualquer tipo de música em Mi maior, ou Mi menor, ou bemol, ou etc., no tom da música? Não, porque além de nós termos a escala musical, as oitavas de notas que nós cantamos, existem várias oitavas, perceberam? O Vitor começou no grave e foi para o agudo. Ou seja, se eu pego essa escadinha que a gente fez aqui subindo, pego ela e faço isso aqui, ó, e ó, puxo.
e vira uma linha reta, significa que nessa linha reta é a oitava da música que eu estou cantando. Só que acima dessa oitava tem várias outras oitavas e abaixo dessa oitava tem várias outras oitavas. Ou seja, existem vários dós, vários mis, vários rés, vários fás para cima na região aguda e para baixo do mesmo jeito. Vários lás, vários sols, então vai descendo e vai subindo. Nem sempre uma canção que é em mi, que está na sua região confortável em determinada música, outra canção que também é em mi vai estar confortável com você. Depende da construção, da harmonia e em que oitava aquela composição foi feita. Ela pode ter sido feita numa oitava super baixa, ela pode ter sido feita ali na passagem, na região mais média, ou ela pode ter sido feita ali na região mais aguda. Tudo depende também da melodia. É por isso que nós falamos quando nós cantamos sobre harmonia. Quando nós cantamos uma canção, no nosso caso de cantores, você tem que perceber o tom da música, a melodia da música, o timbre da música, a textura da música. Todos esses aspectos têm que ser pensados por você quando você pensa em cantar uma canção. Então não se esqueça disso. Toda e qualquer música tem a sua altura dentro dessa escala de dó a si. Só que toda canção também é feita em cima de uma dessas oitavas de nota. E aí, em se tratando da altura, vamos começar a brincar um pouco? Quando eu digo brincar, minha gente, é brincadeira pedagógica, ok? Então é uma brincadeira intencional, tudo bem? Então nós vamos começar a brincar um pouco agora com a altura. Nós vamos cantar a canção Alecrim Dourado, que a gente já deve ter feito em alguma dessas aulas, para a gente poder brincar com a altura. Vamos mudar a altura dela para vocês entenderem que nada tem a ver com intensidade. A altura tem a ver com notas musicais. Vamos começar em dó. Homens. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Meninas? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Perfeito. Aqui nós fizemos em dó. Agora nós vamos subir um tom inteiro. Júnior, eu sou obrigado a subir um tom? A gente tem um meio tom ainda para poder subir, né, Vitor? Mas aqui a gente vai optar por subir um tom inteiro. E isso tem que ser uma outra aula, ou se você não entende muito bem, dessa escala simples de tom, meio tom, a gente deve ter falado um pouquinho em alguma outra aula, mas procure se aprofundar um pouco sobre isso. Nós vamos subir um tom inteiro aqui, tudo bem? Nós estávamos em dó e nós vamos para ré. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Meninas? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ficou mais agudo, perceberam? Antes estava um pouquinho mais médio ali na região do grave, mas a gente foi pro agudo. Vamos subir mais um tom inteiro. Mi. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Meninas? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ficou mais agudo ainda. E para alguns de vocês, talvez vocês estejam se dizendo aí, ó, entre vocês, e ficou um pouco alto, já ficou mais alto. A frase é essa mesmo, ficou mais alto porque a gente subiu o tom. Vamos agora para Fá. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Meninas? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alguns ou algumas de vocês já tá sentindo que a música ficou alta, ficou muito fina e vão talvez, dependendo da extensão vocal de vocês, ter dificuldade para cantar, não é verdade? Vamos subir mais um tom, Vitor? Alecrim, alecrim dourado que nasceu
nasceu no campo sem ser semeado. Meninas? Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Viu? Teve parte que minha voz nem chegou, porque ficou um pouco alto para mim a canção e eu preciso baixar agora. Vamos descer, Vitor? Vamos lá então para... A gente estava em Fá, não foi isso? Sol. Vamos para Fá. Minha voz não vai falhar agora. Quer ver, meninas? Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Meninos? Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Perceberam? Sendo assim, é preciso sempre procurar a sua melhor altura, ou seja, não é porque lá no Cifra Club, no site e o cantor tal e a cantora B, A ou B, canta num determinado tom que você tem que cantar no mesmo tom. Você tem que colocar a altura da música de acordo com a sua extensão, com a sua região vocal mais confortável. Perfeito até aqui sobre a altura musical? Ficou alguma dúvida? Se ficar com alguma dúvida, bota aí nos comentários, coloca aí. Ou manda pra gente no WhatsApp, ou manda pra gente aí nas nossas redes sociais do Mosaico, que nós vamos responder. Então, isso é a altura musical e é preciso encontrar a altura mais confortável. Diferente da altura, alunos, nós temos a questão da intensidade. O que é intensidade? A intensidade é a dinâmica do volume da nossa voz. Imagina, você está adicionando mais voz, mais força na voz, ou você está tirando força da voz. Quando nós cantamos, perceba que quando eu canto, eu não vou cantar a estrofe da mesma forma que eu canto o refrão, ou na minha dinâmica vocal, durante toda a música eu vou dando uma dinâmica de intensidade, ou seja, a intensidade é a amplitude sonora da minha voz, ou seja, é a propriedade da minha voz em cantar mais forte ou mais fraco, forte ou mais fraco. Anota, a altura não mudou da minha voz falada, olha, forte, fraco, forte, fraco. Então veja que a minha intensidade mudou sem mudar a altura. A altura são notas musicais, a intensidade é a propriedade, a dinâmica da voz em ser forte ou em ser suave. A gente não pode esquecer jamais desse tipo de propriedade, desse tipo de dinâmica. Vou pegar essa canção Alecrim, por exemplo, novamente, aí pode ser em Ré, Vitor. E aí eu vou dinamizar. Em alguns momentos vocês vão perceber que eu vou cantar mais forte e em outros momentos eu vou cantar um pouquinho mais suave. Vou cantar no gênero feminino e também no masculino. Por que eu tenho que aprender a dinâmica de intensidade? Porque quem me escuta precisa me escutar e falar: nossa, como você está cantando bem. Não aceite só a pessoa dizer para você: nossa, como você canta bonitinho. Não aceite esse termo diminutivo, porque você só está entregando uma voz afinada e fofinha. Mas, bem na verdade, é preciso entregar uma voz dinâmica e com técnica, e a intensidade consegue nos possibilitar essa dinâmica e essa técnica. Percebam. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo
perceberam? Quando você me escuta com dinâmica de intensidade. Em alguns momentos eu suavizo a minha voz, dou menos força, e em outros momentos eu canto mais forte. Vamos pensar isso no nosso gênero, então, masculino. Alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Não sei se vocês perceberam, mas o Vitor no piano seguiu a mesma dinâmica de intensidade. Ele foi tendo sensibilidade ao nosso dueto, e ao mesmo tempo que eu aumentava, ele também aumentava o piano, e ao mesmo tempo que eu abaixava um pouquinho, ele também suavizava o piano. Vou pedir o Vitor, pode ser essa sequência mesmo dessa canção, Vitor, para poder tocar isso mexendo na intensidade. Então, hora mais forte, hora mais fraco, tal como o instrumento voz, o piano, o violão, o baixo, bateria, todos os instrumentos também dinamizam a intensidade. Eduque o seu ouvido agora, veja e escute. Excelente. Perceberam? Então ele faz essa dinâmica de intensidade para que tenha mais emoção e mais dinâmica. A voz, tal como o instrumento, é igual. Aqui nós estamos falando sobre a dinâmica de intensidade em relação à voz no canto popular. Vale aqui destacar, eu fiz até uma colinha para não perder nenhum tipo de símbolo, que na partitura, para quem estuda partitura, quem estuda música erudita, ali na partitura nós temos os desenhos que indicam exatamente quando é que você tem que tocar ou cantar mais forte, mais fraco, pianino e etc. Na partitura, para quem estuda, os símbolos são, olha, tem um Fzinho que significa forte quando aparece na partitura. Um FF, que é fortíssimo. P, piano suave. PP, muito suave ou pianíssimo. MF, meso forte. MP, meso piano. Então, na partitura tem a simbologia que vai dizer ao cantor e à cantora, ao instrumentista, quando é e como ele tem que movimentar, dinamizar a intensidade, que é o volume, a força, o fator de ser forte, propriedade de ser forte ou suave. Na música popular, no canto popular, como é que nós vamos trabalhar isso? Nós não temos isso desenhado. Ouvido, percepção musical, tenha sensibilidade. Reitero aqui, quando eu cantava a canção, o Vitor teve a sensibilidade de quando eu aumentava a minha intensidade ou diminuía, ele também aumentava lá e diminuía, porque isso é sensibilidade musical, isso é percepção musical, isso é o famoso ouvido musical. Você vai educando e educando o seu ouvido
para essa prática, tá? A intensidade está na pressão subglótica. Quanto mais pressão eu dou aqui na minha região de glote, eu consigo mais força ou menos força. Então, a intensidade está nessa região subglótica. Então, a diferença entre intensidade e altura está na altura ser a dinâmica de notas musicais subidas e descidas para regiões graves, agudas e passagem, e a intensidade é a propriedade do som em ser forte ou mais fraco. E aí a gente não pode esquecer dessas duas dinâmicas não, que precisam estar presentes naquilo que nós estamos executando. Perfeito? E é isso, a gente fica por aqui então. Essa é uma aula 2 sobre aspectos vocais, propriedades da voz, e nós falamos um pouco sobre intensidade e um pouco sobre a altura musical. Ao cantar a canção, escolha a altura correta, que vai sempre te levar para uma região grave, para uma nota de passagem, para a região aguda, e também a questão da intensidade, que vai dizer o quão dinâmica você é cantora ou você é um cantor. Um abraço e até a nossa próxima aula.